Amor, uma das coisas que eu estava pensando aqui que às vezes pega pra mim é o seguinte: como a gente veio de 2 relacionamentos onde ambos a gente tá reconstruindo a nossa vida financeira, né. Uhum, Antes a gente estava cada um sozinho e agora juntos. E o que que acontece? Uma das coisas que pra mim pega um pouco é porque, assim, o que eu tenho de responsabilidades do passado é infinitamente mais de talvez 10, 20 vezes maior do que o que você tem. sim, Então, por exemplo, mais em te ajudar nos projetos que você quer fazer, do que apostar que algo que a gente faça junto fica muito grande. Porque eu vou te dar um exemplo, assim, sei lá, as dívidas não eram, mas acabam virando, sei lá, perto de R$ 1.000.000. E aí, vamos supor que a gente investe energia numa coisa juntos, que isso dá mais certo do que tudo que eu tô fazendo, e como é que eu chego e falo assim: "Cara, mas eu tenho que pagar R$ 1.000.000 de assim, parcelado, negociado, tá tudo certo, tá sendo pago, né". entendi. Então isso é uma coisa que não é que, assim, que não vem um desejo de fazer algo junto, mas que vem uma preocupação, fala: "Cara, se isso for o que mais der certo, como é que eu falo pra essa mulher: 'Olha, Que esse dinheiro vai pra lá, é isso? porque, assim, tem as meninas, tem Uhum. você, tem as suas coisas, e se fosse uma coisa proporcional, tranquilo, a gente ia resolver nos 2 ao mesmo tempo, só que é uma coisa muito desproporcional. Então isso é uma das coisas que é bem complicada, assim, e fala: "Cara, a nossa solução tá aqui". E aí o que que rola, por exemplo, nesse aspecto, sabe, porque a hora que alguma coisa começa a dar muito certo, cara, você quer ir naquilo, você quer fazer mais daquilo, então é uma coisa que me preocupa como vai ser se o nosso projeto junto der mais certo do que tudo que eu tô fazendo separado. Entendi. O que que eu penso quando eu estou em um relacionamento desse nível que a gente tá, assim, de tipo, estamos embaixo do mesmo teto, é um casamento. Quando eu penso em casamento, a gente tá fazendo junto. Então, assim, eu não tenho, fora, assim, uma dívida que eu tenho em comum com o meu ex-marido, eu não tenho dívidas, eu tenho responsabilidades. Uhum, Que é cuidar das gurias, né, sustentar, manter, dar comida, educação, essa é a minha responsabilidade. Eu não tenho que estar pagando mensalmente ninguém, tá. uhum, Mas eu tô construindo uma vida contigo, não é só meu. Aí pega uma coisa que vai dar muito certo, a gente fez um trabalho junto, deu muito certo, ó, o dinheiro que deu dá exatamente o valor da tua dívida, por exemplo, tá. Cara, a gente vai pagar a tua dívida. E aí a gente vai continuar trabalhando junto e multiplicar esse dinheiro. E aí esse dinheiro vai ser nosso, pra gente viver, pra gente curtir, pra gente fazer as coisas junto. Eu não vejo isso como um problema, porque eu tô dividindo uma vida e quando eu divido uma vida, eu divido a parte boa e a parte pesada da vida. Não é só tô aqui do teu lado só pra parte leve, pra parte fácil, pra parte gostosinha. Pra mim é isso. Casamento é isso. É uma casa onde a gente divide, o que eu ganho é meu e teu, o que tu ganha é meu e teu, e as dívidas são nossas. Vamos lá, vamos dar um jeito de fazer acontecer. não, a minha cabeça também, assim, por exemplo, a sua dívida, eu fico aqui: "Cara, deixa eu fazer logo esse dinheiro e pagar isso e acabar com esse problema, isso não existir mais pesando para o seu lado". Mas aí rola um outro esquema, que, por exemplo, eu, como diferente de você, quando eu me divorciei, os meus filhos já estavam maiores, chegou uma época da vida onde eu já estava me permitindo sonhar coisas que eu não estava me permitindo no casamento. Uhum. Ter uma moto, ter um carro legal, ter uma casa assim, ter uma casa assado, não sei se são esses os exemplos, né, mas assim, você terminou um relacionamento de 20 anos, você fala: "Cara, você tá com quase 50, você fala: "Bicho, agora é cuidar da minha própria vida", sacou? Uhum. E aí o que que entra? Entra também você voltar atrás, ó, por que que eu tô falando isso? Porque me pega um pouco, de novo, nessa coisa de estamos fazendo junto, eu concordo com você tudo isso. Mas essa readaptação de não ter uma autonomia de, por exemplo: "Olha, eu que estou fazendo a maior parte do dinheiro". Cara, tudo que a gente precisa tá aqui, é tudo nosso, mas eu também poder virar e falar: "Vou comprar um relógio",
de 10, de 20 mil, porque eu posso, porque não vai atrapalhar a nossa vida, porque eu arco com todas as minhas responsabilidades e eu já tive, e tive que vender, Uhum. quando eu quebrei. E eu gosto, sacou? Aí se, assim, você encaixar e não ter um pedaço que é seu, pra mim, é também uma coisa que pega, saca? E de novo, linkando com esse ponto, pô, vai que esse nosso projeto dá certo, dá mais certo que tudo, você fala: "Caramba, agora eu sou realmente só aquela metade", sacou? Pra eu ser inteiro parece que eu tenho que pedir permissão, sabe, nos meus desejos. Tô falando de sensações, né, assim, não Uhum. tô falando tô falando do que vem. Sim. Olha que engraçado, porque eu, se no momento que, tudo estiver bem, eu não me sentiria nessa obrigação de pedir permissão, assim, obrigação entre aspas, assim, né, de pedir permissão. Eu simplesmente faria. Claro que assim, se fosse uma coisa de um valor exorbitante, tipo: "Nossa, eu quero muito isso", eu ia sentar e ia conversar, e ia dizer assim: "Isso é importante pra mim, e eu sei que tu te importa com as coisas que são importantes pra mim". E Desde que não a gen fosse algo a que gente prejudicasse ninguém. exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Desde que a gente não deixe de comer, porque eu quero comprar Um um carro. carro, sabe. Desde que a gente não deixe de pagar o aluguel, porque eu quero comprar um carro. As coisas vão estar tudo em dia, tudo ok, e se eu Exato. chegar pra ti e falar: "Agora eu quero o carro dos meus sonhos". Uhum. Não, eu acho que tem que ter. Mas o meu esquema é justamente isso, assim, o meu acho que o meu maior medo na vida é alguém me polir, sacou? E aí enfim, são as coisas que eu venho trazendo, né. Mas aí é que tá, eu acho que quando tu tá numa relação onde as 2 partes sentem a necessidade dessa autonomia, e não só autonomia financeira, mas de vida, sabe, de ter o seu espaço, ter as suas coisas, de poder viver, à parte, né, porque pra mim, assim, ó, é a Jana, eu e tu e o Mário. Tem essa autonomia. Eu jamais iria te privar de ter ou fazer algo, porque eu sei que eu vou querer ter e fazer algo. Uhum. Não, e eu ia ser o primeiro a botar pilha. Então, "Ó, quero assim, fazer um como é que eu vou chegar pra ti curso de 50 mil, vamos dar um jeito, bora fazer acontecer". como é que eu vou chegar pra ti e dizer: "Não faz"? Se daqui a uma semana vai aparecer alguma coisa legal, eu vou dizer: "Eu quero fazer". É. Assim, tudo dentro da realidade, né. Sim. Mas eu acho que são crenças. Talvez, em algum momento, tu tenha te sentido polido. Em algum momento da vida, Não, talvez, isso ou então, sei lá, por esse tempo todo que tu passou sozinho e eu acho sentiu que o é mais gosto isso. de, É. né, dessa liberdade. Como você, quando você parou, tinha as meninas e você os movimentos são muito diferentes, né. Por exemplo, É, eu nunca fi fiquei sozinha. quando você ficou sozinha, Eu você não não era mais uma adulta que tinha, cara, experiência, que podia fazer dinheiro então, assim, você tinha seu foco estava ali, o meu era o contrário, né. é, Então, assim, eu vivi uma vida os últimos anos, cara, onde ninguém mandava no que eu colocava na minha boca, no que eu comia, no que eu comprava, no que nada. Se eu quisesse sair hoje à noite e ir num restaurante de R$ 1.000 por sentar e comer sozinho, eu poderia ir sem dar satisfação pra ninguém, entendeu? Sem ter que combinar nada com ninguém, sim, sem ter que negociar nada com ninguém. Não tô falando que eu fazia isso, né, mas assim, poderia, se quisesse. se eu quisesse eu poderia, né. É, a Não minha ia realidade já foi diferente, né, porque acaba que tudo que vinha do meu trabalho, a minha prioridade era manter as gurias. Então, eu sempre por muitos anos eu me coloquei, não dá nem pra dizer que eu me coloquei em segundo lugar, assim, foi muito muito abaixo, assim. Faz parte do maternar solo, assim, de ser mãe solo, e de não receber muito suporte do outro lado, né. são pesos diferentes, mas eu de certa forma também, assim, basicamente o que eu ganhava era pra família, né. Vocês salvam uma outra coisa, assim, para o homem pesa muito menos, mas um cara que tá casado, tá interessado na família, 99% do que ele faz é pro bem de todo mundo, acho que é o meu caso. Não, mas eu digo pós-casamento, né. Ah, sim, Eu o de digo Nela, pós, então, é diferente.
Então, o que você viveu depois do casamento, eu vivi durante, sabe. Aí depois Sei. quando depois do casamento trocou. É que na verdade, se eu parar pra analisar, em família, família mesmo, eu vivi pouco tempo, porque eu estava casada, mas eu já morava separada, né. Ah, Eu entendi. passei Família que 2 você diz anos depois que as meninas chegaram. isso, eu passei Ah, 2 anos morando em Porto Alegre, enquanto o pai delas morava em Santa Catarina. E a gente estava casado, só que cada um morando em em uma cidade diferente, né, um estado diferente, né. Então, eu nunca tive, eu tive muito tempo junto, eu e ele, e aí depois com a Sophie, mais um tempo, mas depois que eles nasceu, eu nunca vivi com ele. Então, tipo, nós 4 nunca vivemos juntos, na mesma casa. Que a gente estava construindo a casa e não deu tempo de morar, né. Eu me separei antes. Então não tinha, nem sei te dizer como é que seria mas eu estava lá, me virando, criando 2 crianças sozinha, e tudo que eu tinha de dinheiro era para elas, era para o bem-estar delas, era para a saúde delas, era para elas estarem bem, felizes. não, era pra você estar em paz com isso, porque não quer dizer que o que a gente faz deixa eles felizes. Sim, era o que eu achava certo, né. Sim, Era o que e eu não é achava uma certo crítica, é para só uma elas. consideração, né, tipo, é o que é o peso que igual o Mas Bento, o o que eu peso que eu carrego, né, de, assim, de não por exemplo, no meu caso, não estar junto com ele, se ele virar e falar pra mim: "Pai, eu quero fazer intercâmbio", eu vou virar o mundo do avesso. Já paguei pra ler, a minha mais velha, sim. mesmo se eu não pudesse, eu ia falar: "Cara", não ia chegar e dar uma real, assim, falar: "Ó, não vai dar", eu falo: "Olha filho, tá puxado, é uma coisa cara, mas vamos fazer o seguinte, vamos planejar, eu vou virar o mundo do avesso e eu quero te ajudar nisso". Sim. Não, metade disso seria culpa, sacou, de eu ter ficado muito tempo longe dele, Uhum. sabe, de não pô, esses últimos anos agora que seria a hora que a gente estaria trocando muita ideia, igual ele ficou nas férias aqui, cara, é outra conversa. O filho que eu né, ele saiu daqui de São Paulo, acho que ele estava com 10, 9, 10. Não, é 10 ou 11 ou 12. Hoje ele tá com 17. É onde eu poderia estar compartilhando as coisas mais massa pra ele e ele tá aprendendo com o pai de outros meninos. Ele tá Sim, tendo essas conversas com o pai dos amigos dele, sim. sacou? Então assim, quando a gente fica esse tempo longe também vem essa vontade, né. Então assim, não é que a gente quer dar o melhor, a gente quer dar o melhor para nosso Nossa também, consciência para também. nossa consciência, para nosso ego, sei lá o quê, mas Acho que é mais pra nesse ponto, o aspecto filhos, eu acredito que é mais pra nossa consciência do que pra ego, assim. É pra gente estar em paz, assim, pra saber que, pô, tô fazendo o que tem que ser feito, assim, pelo menos de acordo com as minhas crenças, os meus valores, os meus princípios. eu vejo que a gente faz muita co não só você, mas eu vejo que todo mundo que se divorcia, cara, acaba cagando um pouco os filhos, Ah, porque a gente quer compensar compensar a dor, é exatamente. como se assim e isso é muito louco, porque esses dias eu escutei uma pessoa falando isso, de que na verdade a gente acha que eles ficam traumatizados com a nossa separação, quando na verdade muitos dão graças a Deus que a gente se separou, sabe, porque via pai e mãe infeliz dentro do relacionamento, ou pai e mãe brigando, ou assim, pai e mãe que nem se olham dentro de casa. Eu era uma criança assim, o meu sonho de infância era que os meus pais se separassem. Não seria nada traumático pra mim. Traumático foi ver os meus pais brigando todos os dias dentro de casa. Então, assim, às vezes a gente leva isso para o nosso coração de que: "Ai, vou compensar porque tá longe do pai, vou compensar porque tá longe da mãe, vou compensar pela separação". E aí faz as besteiras como tu falou, como tu acabou de dizer, que a gente erra, faz muita besteira, porque a gente acha que tem que compensar alguma coisa quando a criança ou o adolescente, o jovem não tá nem um pouco traumatizado, o trauma é nosso, o trauma da separação é nosso. Algumas crianças sim, sentem mais pela ausência, eu acho, de um, né, ou do pai ou da mãe, assim, na rotina. Mas as minhas filhas nunca tiveram. A Sofia teve por 1 ano o pai presente na vida dela, e ela era um bebê. A Iris nunca viveu com o pai dela, dentro da mesma casa.
Então, assim, para elas o normal é isso, elas nem sabem o que que é o ter outra vida, sabe. Foi um trauma para mim. Toda a função que eu ainda vivo até hoje, de ainda ter a questão de violência patrimonial, isso é um trauma para mim. Para elas, eu acho que sim, que elas gostariam de ter o pai mais presente, que seria legal para Então, mas isso daí é uma coisa que eu te falo, porque eu cresci isso dentro mas tô dizendo, eu acho, nem sei se é uma verdade isso, sabe. Talvez cara, sim, talvez não. pra mim foi assim. É óbvio que de vez em quando você se toca, e você olha e você fala: "Caralho, todo mundo tem pai ou não", sacou? Uhum. Aí eles Porque passou por isso na escola ano passado, que um coleguinha chegou pra ela e falou: "Tu não tem pai". Aí ela disse: "Eu tenho pai sim". Aí ela chegou pra mim e falou: "Mãe, meu coleguinha disse que eu não tenho pai". Eu falei: "Mas então tu disse pra ele que tu tem, teu pai mora em tal cidade, teu pai é assim, o nome do teu pai é tal, né, é teu pai, e ele vem, ele te, né, te visita", porque é isso que ele faz, ele vem, ele te visita, ele passa uns dias contigo. Mas é outra forma de ser pai, né, não é o que o pai do outro menino faz, que mora na mesma casa e tá ali todo dia. o engraçado disso é que, assim, no meu caso nunca foi traumático, minha mãe sempre jogou limpo, nunca falou mal, nunca também nem dourou pílula do meu pai, sempre falou a verdade. Falou do relacionamento dela com ele, e do meu relacionamento com ele, ela falou o que aconteceu, o tempo que eles ficaram juntos. Falou: "Cara, teu pai era doido com você, vivia pendurado com você, você ia atrás dele o dia inteiro, e foi isso. Só que eu traí teu pai. Ele falou que: 'Se some da minha frente que senão eu vou te matar'". Foi o que ele deu conta de fazer. Mas assim, aí, com relação a isso, o que que rola? Crescer sem pai também tem 2 coisas. Por exemplo, eu acho que isso é engraçado, porque eu acho que eu poderia ter caído em algumas esferas. Eu acho que eu consegui equilibrar isso de uma forma legal, assim. Sim. Que foi o seguinte, por exemplo, às vezes isso cria um rancor muito grande em você, Uhum. né, não criou em mim, não quer dizer que não tenha afetado, eu acho que no meu caso foi Mas um diferente. rancor do teu pai ou da tua mãe? Não, da Poderia situação, ter da situação, tá. Então, por exemplo, eu poderia ter achado isso uma merda, tem gente que não consegue, assim, eu já tive um relacionamento antes de casar, que a menina estava achando que a função da vida dela era ir atrás do meu pai para encontrar com ele. Eu falei: "Velho, que doideira". Não, e tem pessoas que por conta própria falam: "Não, eu quero saber quem é meu pai, eu faço questão". Eu falei: "Velho, eu sei quem é meu pai, Sim. eu sei, o bicho é um matuto, cara, o bicho é um cara quieto, minha mãe já contou tudo". Eu não tenho essa necessidade, se for para acontecer, vai acontecer. Não, e tudo bem também se tu quisesse, sabe, mas aí eu acho que tem que partir da pessoa, hein. Meu pai tá no canto dele, minha mãe tá no canto dela, eu tô no meu canto, tô tocando minha vida, eu tenho filho, tô com um monte de coisa, já tinha ali. Então, assim, você pode transformar isso numa coisa que vira uma aflição, eu falo: "Cara, é o que é". Aí, em contrapartida, eu nunca foi gravidez planejada, né, meus 2 filhos genéticos, fora a Chu que eu criei. É genético e biológico. Biológico. Então o que que acontece? Também tem isso, às vezes você quer ser aquele pai: "Cara, eu quero ser o pai que eu nunca fui, que eu nunca tive, que não sei o quê", ou você faz de um jeito totalmente estrambelhado por não ter tido um exemplo. Uhum. Aí, às vezes, eu acho que até por não ter tido um exemplo, eu consegui ser um pai massa, assim, sacou? Pelo menos com o Bento que eu co e com a Chu. Com a Leia a gente, enfim, conviveu pouco. Que foi, cara, é o seguinte, eu sou um cara, eu tô aqui, saca, eu sou um cara legal, me interesso pelo que vocês estão sentindo, mas também consegui colocar limite, sem violência, Uhum. porque eu nunca tive exemplo de violência dentro de casa, e se a minha mãe e meu pai continuassem juntos, era isso que eu ia ver. Provavelmente tu teria, é. Porque minha mãe, aquariana igual alguém que eu conheço, ela mesma fala que ela, enquanto ela não fazia meu pai correr atrás dela com machado, ela não parava, e a minha mãe consegue, eu conheço. Quando ela quer, ela começa, velho, é um rolo compressor, assim. Ela não desiste. Sim. Então, assim, também tem isso, né. E aí, só o ponto do assunto central da história, que é, depois que a gente separa, as mulheres e os homens, que normalmente são quem ficam longe, a gente tem uma tendência a querer compensar sendo permissivo demais. Ou
sei lá, com que você aguenta se não conseguir botar limite, sabe, ou se botar limite e fala: "Cara, não". Ou chega do outro lado, quer dar presente, eu já passei por isso. Falei, Uhum. sabe, se eu não tivesse algo pra dar pra ela, Tu te sentia mal. eu não falava com ela. Hum, Eu tinha vergonha de ligar pra ela. entendi. Então quando eu vejo acontecer com você, não me é estranho isso, eu já passei por isso. Só como eu passei muito cedo, eu tinha 20 anos, Uhum. 21, 22, eu olho as coisas acontecendo e falo: "Cara, eu sei como é que é isso". Eu tinha vergonha Sim. de chamar ela, se eu não pudesse levar ela pra comer alguma coisa, pra dar uma volta, fazer alguma coisa muito especial. Mas o pai das gurias, quando tá com elas, é isso, enche de presente, enche de mimo, enche de tudo. Então a gente confunde as coisas, sabe. É, como se é uma forma de compensar, né. Tô compensando a minha ausência com presente, mas não precisa ser separado pra isso. O meu pai nos compensava, aliás, meu pai, a vida inteira, compensou a ausência dele, mesmo ele estando embaixo do mesmo teto, com presentes. É. Era a forma dele. E aí a gente entra naquela questão de linguagens de amor, que, presentes é uma das linguagens de amor, né. E eu não vejo problema nenhum, o problema é se você não ter algo físico ou não poder proporcionar uma experiência muito diferente, te impedir de pegar teu filho Exato. e de você falar com ele, sacou, e Sim. É, o meu pai, ele tinha isso, assim, era presente, volta e meia chegava do nada, assim, depois de umas crises muito loucas, com um presente só. Ou então: "Vou te pagar tal coisa que tu quer fazer", sabe. não, eu adoro estar presente. Não, quando eu morei aqui com o Bento, estava só eu e ele, né, era presente o dia inteiro, toda semana a gente só que eram coisas que eram legais. Mas aí não era pra compensar uma falta, sabe. O Não. problema é esse. O problema é que, às vezes, inconscientemente, tu te sente até comprado, porque tu tá magoado, porque a pessoa não tá presente, não tá fazendo parte, não tá ali, mas aí ela chegou com uma coisa que tu queria muito. E aí tu cede, e quando tu vê, tu fala: "Gente, como é fácil me comprar". E aí, assim, às vezes eu também tô confundindo, né, porque, por exemplo, essa era uma época da vida que estava tudo certo, estava tudo em dia mesmo, assim. Então, cara, sei lá, pegava ele aqui na cultura inglesa, no quarteirão de baixo, a nossa rotina era, pegava ele quarta-feira, e aí a gente ia no shopping, tomava um bate de latte, andava, praticamente toda semana a gente comprava um Lego pra gente montar, tinha uma vez por mês que eu comprava um Lego de R$ 1.000, porque, cara, era normal pra mim. Sim, dava pra fazer. Dava pra fazer e não sobrava ainda, entendeu? Sim. Assim, e a gente sentava e se divertia, ficava 2 doido lá em cima da mesa, eu e ele, e a gente pegava. E isso eu ainda pagando conta de lá. Sim. Então olha o tanto que sobrava. Ainda pagando metade, quase todas as contas da Sophie também, que o pai dela conseguia mandar meio salário mínimo. Então assim, Sei bem como. a gente sentava, cara, e ficava horas ali os 2 pilhadão montando um Lego do gigante do Castelo de Grayskull, lá do Harry Potter, a nave lá do Guerra nas Mas aí Estrelas. tu criava momentos também, não era só dar um Não, presente, era virar dar as costas e vai embora. não, Porque meu pai fazia isso, ele dava um presente, não. virava as costas e ia embora. Assim, na verdade lá em casa, eu nunca tive isso, nem pai nem mãe pra fazer isso, assim. A mãe saía pra passear, levava no shopping, ia fazer um lanche, ia numa praça. Mas agora essa coisa de pegar, sentar, brincar, mm-mm. Meu vô fazia muito mais isso do que meus A pais. mão durante os primeiros, aliás, do dia que o Bento começou a falar, até ele ter 5, 6 anos, talvez mais, todos os dias, literalmente, assim, vamos colocar 70% para também não ficar, eu sentava com ele, botava ele para dormir e contava história. Todos. Eu podia estar, assim, com a cabeça Uhum. em Marte, ele: "Pai, vamos contar a história? Eu quero dormir". Eu parava, eu ia, eu ficava 1 hora e meia com ele. Tanto que a gente, cara, assim, o Bento ele aprendeu a ler muito cedo, e a gente pirava, começava a misturar quando acabaram as histórias, aí eu comecei um dia a misturar, que aí juntava Harry Potter com Guerra nas Estrelas, com Michael Jackson, muito improviso, assim, e aí a gente acabou criando a nossa história, que é a Raposa Secreta e o Coelho que Abriu a Porta. Olha que legal. E é massa, eu lembro direitinho o dia que foi eu, ele e o Davi aqui pra Juqueí na casa da minha tia-avó. Amor, assim que a gente chegou, foi um dos primeiros, ele tinha acabado de mudar pra cá, né. Cara, foi tão massa.
Ele chegou, ele escreveu uma primeiro ele chegou, arrumou o quarto pra ele, e aí ele escreveu, assim, tipo, ele: "Pai, ontem a gente não contou", aí eu sentei aqui e escreveu a historiazinha Né, como se fosse hoje. Esse cara é muito louco. que legal. Outra coisa também, acho nem tanto, né, mas assim, o Bento, por exemplo, estava lá em Brasília, todo final de semana eu pegava ele, ia eu e ele pra chácara. Sim. Todo. Todo, 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 todo. Se fazer presente, né. Nossa, muda tanto uma infância, muda muito a infância de uma criança que tem. Porque, assim, o normal é a mãe ser presente, né, a gente sabe que isso é mais comum, assim. Mas eu fico pensando assim: "Cara, como eu queria ter tido uma referência diferente de homem, sabe, na minha infância, assim, porque faz toda a diferença, principalmente para uma menina. Mas faz parte, coisas da vida. É o que é. E isso influencia muito na nossa vida adulta, assim, nas escolhas que a gente faz como mulher. Ter uma referência meio esquisita, assim, de homens na infância. Então, mas eu tive essa referência que foi o meu avô, era referência pra mim, como um homem dentro de um relacionamento. Meu avô nunca desrespeitou minha avó, Sim. nunca. Minha avó mandava na casa, o que ela queria acontecia, sem ela ter que levantar a voz. E numa boa, os 2 nunca tiveram uma discussão, os 2 só jogando baralho e mais uma ou 2, 3 vezes, vai, assim, Uhum. pra não falar que nunca. Meu É que daí ali é emoção flor da pele. é. Então, assim, eu sempre vi isso, né, assim, era a minha referência masculina de homem dentro de relacionamento. Meu avô era uma pessoa extremamente amorosa com as netas, com as netas, com os netos eu já não sei dizer, mas com as netas ele era muito. Comigo, com a minha irmã, assim, ele era com as minhas irmãs, né, todas. Mas ao mesmo tempo, daí eu tive essa referência, assim, de que sim, homens podem ser amorosos, mas com a minha avó ele era bem machista. Bem o casamento dos meus avós era bem o casamento da época, assim, onde o homem mandava, a mulher obedecia. Pelo menos na frente de todo mundo. Eu sei que ali, entre 4 paredes, a minha avó metia o pau, assim. Não, então, mas é porque tinha uma etiqueta, vou chamar assim, né, É, pode uma etiqueta de diferente. que a mulher se calava. A minha avó era assim, né. Então, mas talvez isso seja uma coisa que eu falei Mas a minha avó se calava para o meu vô, porque para os outros a bichinha era então, aí a gente pode chamar de etiqueta, de não é respeito, porque se os homens mandavam as mulheres calarem, não era respeito, era meio tá era a regra, eram as normas da época, "Você assim, quer ficar sabe. casada, não me faça passar vergonha". É Exatamente, isso. é. Mas enfim, era isso. Mas aí, pelo menos com o vô, eu vi que sim, sabe, dá pra tu ter existe essa coisa de ser amoroso, ser gentil. O vô brincava muito com a gente, assim, sempre de piada, sabe, besteirinha, falar besteirinha, sempre aquelas coisas que pra fazer a gente rir, assim, sabe. Chegava e dava uns apelidinhos carinhosos. As perninhas de sirigaita, É, não é sirigueira, não é sirigaita? é saracura. Mas ele não chamava disso, ele chamava de uma era pretinha e a outra era compridinha. É quem que falava perna de sirigaita? Era perna de saracura. É esse cara. Sirigaita é outra coisa. Perna de saracura era o bullying que eu sofria na escola por ser muito magra. Mas isso a gente entra num outro momento sobre os bullying da escola. Essa coisa do voltando para o assunto do começo, é esquisito pra mim, justamente por isso, né, assim, eu estava sozinho, quase 5 anos, lidando com as coisas que eu fiz na vida, e de repente você olha assim, você fala: "Caralho", rola essa eu sei que rola, assim, o que você falou eu entendo, e é óbvio que é o con é o inverso também, mas vem muito mais de cara, pra mim o natural é isso, assim, o homem resolver esse problema e a mulher fazer o que ela quiser. Se ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, pode trabalhar, pode coisar, não tô falando que o natural é, cara, temos uma família, o homem garante o básico e as cagadas pessoais dele pra trás,
E ainda ajuda a mulher a realizar, tira essa preocupação das costas dela e ajuda ela a realizar os sonhos dela, sacou? Uhum. Isso, assim, é o que como, vamos chamar assim, um cavalheiro se comportaria, assim, sabe? Uhum. Uma pessoa que fala: "Cara, deixa que eu resolvo isso daqui pra gente", sabe? Ao mesmo tempo também que ajuda com tudo, né, igual eu sempre faço aqui, tirando lavar-louça, vou te dizer sinceramente. Não, lava-louça de amor, esse daí eu não consigo voltar atrás não. Voltar a lavar louça de 5 pessoas, não, eu passei por essa, eu vou focar em ter alguém pra ajudar a gente aqui que dá mais retorno, porque pelo amor de Deus. Mas você sabe que de vez em quando eu ainda passo lá. Uhum, eu sei. É raro. É São raro, momentos é que raro, mas acontece. amor, é porque então, isso é outra coisa, amor, eu organizava 5 anos sozinho. Eu sabia quando eu ia parar e arrumar. Eu ia bagunçando, 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 aí uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias eu chegava e 15 minutos estava tudo arrumado. Mas sabe o que que eu acho, assim, quanto a isso? Eu acho que as coisas são combinadas e organizadas e, assim, tem coisas que tu vai fazer, tem coisas que eu vou fazer e tem coisas que a gente vai fazer. E tá tudo bem desde que as coisas sejam conversadas. Tá, então não E o lavo que nem limpo a e o casa. e o que eu percebo, assim, que caga os relacionamentos é essa falta de conversa, sabe, tipo assim: "Cara, eu vim de Porto Alegre, tá, eu tô aqui morando contigo há 5 meses. Eu vim, eu, minhas filhas e O o tapioca. tapioca", sabe. Então, assim, eu cheguei numa cidade onde eu não tenho um emprego ainda fora de casa, dou ali minha aula, faço as minhas coisinhas, mas, tipo, não tenho uma renda para manter a casa ainda, tá. Então, assim, não vou me importar de forma alguma de pegar e limpar a casa que eu moro, que as minhas filhas moram, que tu mora, que os nossos cachorros moram. Isso não é um problema pra mim agora. E nem eu acho que isso também não é fazer nada, porque o seu trabalho do caralho que dá, ficar limpando casa, ficar fazendo comida, ficar É coisando. óbvio, dá muito mais trabalho do que se eu for trabalhar fora. Aham. Não sei nem se não dá mais retorno. Eu sinceramente, às vezes penso: "Quero voltar a trabalhar logo", porque, assim, é Só pra cansativo. pagar alguém. Porque dentro de casa a gente não para, são 24 horas trabalhando. Só que assim, lá em Porto Alegre, sozinha com as gurias, eu trabalhava fora e trabalhava em casa. Amor, você não Então estava sozinha com as gurias, tinha quem te ajudava a cuidar delas. não, Não é sim. estar 100% Não, eu sozinha. tinha rede de apoio, eu tinha minha mãe para ficar É. com as minhas filhas enquanto eu estava trabalhando, certo. Isso eu sempre tive, tá, então Não que fosse gostoso ficar mas agora escutando, sim, né. a casa, a louça, a Ah, limpeza, sim. o banho delas, a hora delas jantarem, a hora delas almoçarem, a hora delas irem pra escola, fazer lição de casa, que é tema, né, pra gente é tema de casa. É porque tá lá você fala errado. Enfim, tudo isso era comigo. Então eu não parava, eram 24 horas por dia trabalhando. Eu só parava ali às 5 horas que eu dormia, porque eu dormia a média de sono era essa, 5 horas. Eu não sei o que é parar e sabe o que que eu acho? Que às vezes o universo também tem muito disso, sabe. Claro que tem várias outras questões que eu acho que estão acontecendo, mas às vezes esse tempo que eu tô aqui, só dando uma aula ou outra online, fazendo as minhas coisas online, é também o universo me dando uma pausa, dizendo assim: "Sossega um pouco minha filha". Uma folga. É, uma folga, exato. Dizendo: "Sossega um pouco minha filha, que tu passou 10 anos da tua vida sem parar", porque minha filha mais velha tem 10 anos. Uhum. Então são 10 anos da minha vida Sem conseguir nem respirar. sem respirar, sem ter sossego. Ter vindo pra cá, além de estar contigo, da gente estar começando uma vida, enfim, tá esse tempo que eu tô, esses 5 meses que eu tô aqui, fazendo, só uma coisinha ou outra, é também uma forma de deixa eu respirar. Uhum. Eu tive, amor, o estúdio lá com a minha irmã e a minha outra sócia, a gente teve o estúdio por 2 anos. As 2 tiraram férias 2 vezes. Eu não tirei férias. Eu nunca tirei férias. Eu passei 2 anos dentro de um estúdio, trabalhando.
Com as meninas ainda. Com elas, porque às vezes elas iam trabalhar comigo, porque não tinha com quem deixar, então elas iam junto. Eu estava atendendo e elas estavam lá, eu estava dando aula, elas estavam lá. Então, cara, quem é mãe solo sabe o que é. Porque é muito diferente de tu ter alguém junto dentro de casa que tu pode falar assim: "Eu vou sair, tu fica com elas, porque eu vou sair e eu não sei que horas eu volto". E aí tu sai e vai respirar, e vai caminhar sozinha, e vai para o cinema, e vai tomar um café, e vai encontrar tuas amigas, e sai pra dançar, e sai pra encher a cara. Aí você não tem hora pra voltar, não tem ninguém pra te Hora encher o pra saco, voltar, não tem ninguém sabe. Eu não esperando você ir eu não embora. sei o que que é isso, porque assim, eu tinha rede de apoio, minha mãe, mas eu não tinha isso de poder dizer: "Eu não sei que horas eu vou voltar", porque chegava 10 horas da noite, ela estava me ligando: "Que horas tu vem pra casa? Onde é que tu tá? O que tá fazendo?". Eu nunca tive isso. Mas tudo bem, tá tudo certo, aí agora tô aqui há 5 meses meio que só cuidando de casa, cuidando de filho e dando uma aula ou outra. Eu também penso: "Me deixa descansar também, sabe, deixa eu dar uma folga do Você trabalho, tinha acabado de ser. dessa responsabilidade", até porque, né, a gente viu lá a pesquisa que diz que as mulheres têm que dormir muito mais que os homens. É fisiológico. E além disso, de acordo com o Feng Shui, a casa ganha muito mais jeito sua mulher dormindo. Tem mais isso. É isso, assim, às vezes é o universo te dizendo: "Para um pouquinho, aproveita que tu agora". Ganha fôlego, né, toma um fôlego aí. Exato. E também, ó, aproveita esse tempo e repensa. Repensa o que tu quer pra tua vida, profissionalmente, né, nisso na questão profissional, assim. Tu quer continuar dando aula? Tu quer continuar fazendo o que tu faz? A resposta eu já sei, né. Mas às vezes pega, o financeiro pega e tu fala: "Tenho que continuar fazendo o que eu fazia, porque é o que eu sei fazer". É isso, galera, Vários assuntos aleatórios. vários assuntos É aleatórios. muito louco que começa numa coisa, começa lá, né, no medo de não ter sua autonomia, pra chegar no ponto de que uma mãe solo tem zero autonomia. Ah, mas a gente precisa também ó, agora que a gente tá fazendo isso publicamente, trocando essas ideias, a gente já pode aproveitar e deixar público os nossos combinados, eu nunca mais lavo louça. Você falou que eu tô liberadíssimo, e que eu posso comprar meus relógios. Tu pode, Então tá bom, pode, muito obrigado, você é muito gentil. tá. Basta a gente ficar milionário. Aí quando a gente Ah, amor, já vai começar a botar defeitos, agora é cheio de detalhes. É isso pessoal, a gente se vê na próxima. Manda beijo, amor. beijo. Viu como ela é obediente, pessoal? Ai, meu Deus, credo. Não falta mais nada. Ai, ai, eu te amo, amor, mesmo você não me obedecendo, tá? Sou aquariana, amor, só isso que Eu eu tenho sei. pra E dizer. eu sou Áries, aí, ó. Pronto, 2, um finge que tá mandando, outro finge que tá obedecendo e vice-versa. Fala: "Aham, aham, ó, não, tô obedecendo, certeza". Então vamos nós, falou.